Bom dia, tô aqui de novo. Hoje eu tô substituindo o Léo de novo. E falar que Substituindo eu não tenho nada. que falar que eu tô substituindo. Para com isso. Mas, como o tema da lição é as discípulas de Jesus, o Léo falou, Raquel, nada melhor do que um ponto de vista feminino acerca disso. Só que é difícil de eu dar uma opinião porque é uma cultura muito diferente da nossa, né? Lá é uma cultura oriental, tinha todo o contexto de época, as mulheres não eram contadas, bem diferente do meu jeito, né? Que eu falo pra caramba e mostro as minhas opiniões mesmo, então talvez, acredito que de repente por conta do costume, da forma como eu seria criada, provavelmente eu entenderia, mas se eu tentar colocar, né, a minha cabeça de uma mulher do século 21, 2020, pensar, sei lá, ano 30, 31, não tem como. Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje a nossa reflexão vai ser baseada no texto de Lucas 8, dos versículos 1 a 3, tá? Então diz assim, ó. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades proclamando boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. E é interessante porque na hora que eu parei para poder ler essa passagem, essa parte específica, essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens, eu grifei na minha Bíblia. E ao longo da lição de hoje a gente vai falar sobre isso. Mas como o versículo 1 do capítulo 8 começa, havendo passado esses acontecimentos, é que do versículo 36 até o versículo 50, é aquele trecho em que uma mulher entra num lugar, na casa de um religioso que estava recebendo Jesus e todos os 12, e aí ela pega, unge com óleo o perfume, na verdade, perfume o pé de Jesus, aí chora, né, nesse processo e seca os pés de Jesus com cabelo, e é aquele trecho em que o religioso questiona e ele põe a questão, né, você não me recepcionou da maneira como deveria, no entanto essa mulher, ela entra, ela rompe com padrões, porque se a mulher não era contada, ela era basicamente criada para ser mãe e dona de casa. Não estou dizendo que isso não faça parte das nossas funções, só que hoje as mulheres já conquistaram muitos direitos que naquela época passava batido, né? Inclusive, tem até alguns versículos do livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, que não é um dos livros que tem na nossa Bíblia, mas se você procurar uma Bíblia católica para ler, você vai encontrar, que coloca essa disparidade de gênero. Então tem essa diferença, em que o homem está num lugar acima e a mulher não, né? Tá numa posição inferior. E o que é interessante na lição é que o autor aborda justamente isso. Porque é engraçado, quando acontece algum tipo de piada no nosso meio cristão, a primeira coisa, uma das coisas que fala quando o homem quer dar uma alfinetada na mulher, fala, mas quem deu a maçã, que é o fruto, né? A maçã para o homem comer foi a mulher, então a culpa é da mulher. Aí, não, mas a culpa é do homem e tal. E é interessante porque se a gente for analisar, Deus não faz exceção de pessoas, literalmente. E é muito bacana porque
existem nomes que são citados. Um nome muito famoso, porque ele é mais conhecido, é o de Maria Madalena e tal, por conta da situação. Só que ela não se chama Madalena porque Madalena era o nome dela. Ela nasceu em Magdala, né? Que é uma cidade, tá? Então, por conta disso, esse nome daria a indicação que nem Nazareno, porque Jesus era de Nazaré, né? Que foi criado lá. Então, Madalena, tá? E aí a gente também tem Joana, que é a esposa de Cusa, que é muito interessante, porque aqui no versículo 3 fala Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Se vocês podem analisar, por ele ser administrador, né, ele estava numa posição social bacana para o contexto da época, já, né, que os judeus, né, eles estavam sob o domínio do imperador. E imagina como é que não deve ter sido complicado o contexto de vida de Joana, porque ela percebeu, ela enxergou além, ela percebeu que Jesus realmente já era o Messias que todos estavam aguardando, e por ela estar nessa posição diplomática, ela ajudava o ministério de Jesus, que inclusive esse auxílio, que foi até que eu citei, que havia essa cooperação com o sustento dos discípulos e o sustento de Jesus, né, no ministério, que tem o nome de mecenas, tá? Que é o mecenato, que é quando alguém na época, né, que os gregos já faziam isso, que ajudava um artista, um profeta ou uma atividade que inspirasse. Olha que bacana, essa mulher, não sendo judia, né, ela conseguiu enxergar uma magnitude tão grande em Jesus, conseguiu perceber que Jesus é o Salvador e ajudou o ministério dele, dos seus apóstolos. Isso é muito incrível, sabe? Assim como Susana e muitas outras que não são citadas, mas têm a sua importância e sua relevância, porque se não tivessem, essas mulheres elas não estariam sendo nem colocadas nesse muitas outras aí. E quantas e tantas outras foram, porque é interessante, porque quando fala também de Maria, que se assentava aos pés do mestre, eu achei isso interessante, porque isso eu não sabia, eu descobri estudando para poder passar para vocês. Quando alguém se sentava aos pés do Rabi, né, tanto que ela se refere a Jesus assim, apesar de ser amiga, o homem que seguia o mestre normalmente se sentava aos pés dele para poder ouvir os seus ensinamentos. Então, Jesus sempre foi muito... como é que é o nome que a gente dá, amor? Não é vanguardista, não. E também não é afrontoso. De certa forma era afrontoso, sim. Mas... não é bem essa palavra, não. Eu vou tentar lembrar até o final do estudo. Mas ele já via, sabe? Ele não quebrava paradigmas. Também não é isso que o Léo falou, não. Mas deu pra vocês pegarem a ideia. Ele não fazia essa acepção, sabe? Tanto que, como na semana passada o Léo falou, ele contou, né, a história da mulher samaritana. Num horário que não era o horário habitual daquela mulher, das mulheres saírem para tirar água, né? O próprio caso de Maria Madalena. E essas mulheres que estavam, que acompanhavam o ministério de Jesus, literalmente, porque elas deixavam, as que conseguiam acompanhar, elas deixavam aquilo que se esperava para poder aprender com ele. E outras mulheres, como é o caso da Joana, Joana
mesmo que não diretamente, porque ela tinha essa função diplomática, né, já que ela era esposa do administrador, ela ajudava custeando e provavelmente ela tinha informações privilegiadas. Então, quando ela sabia que Jesus estava passando, né, na cidade onde ela morava, ela tinha como procurá-lo para poder aprender mais com ele, tá, gente? E aí a gente pode aprender algumas coisas com essas mulheres, tá? É outra também, a mulher do fluxo de sangue, né? Que o nome dela não é citado, mas é bem marcante porque Jesus percebe, né, que saiu virtude a partir daquele ato de fé daquela mulher, né? Então elas tinham razões, né? Porque elas já enxergavam além. E outra coisa, as pessoas que seguiam Jesus, a gente sabe que corriam o risco de serem perseguidas. Tanto que depois que Jesus foi crucificado, começou a caçada aí aos cristãos, né? Mas elas rompiam as barreiras, essas que seguiam a Jesus. Isso é muito bacana. Será que você tem rompido barreiras? Será que você tem feito alguma coisa com significância que venha agregar ao reino? Porque às vezes as pessoas acham que está sendo suficiente só o fato de dizimar. Ah, não tô tretado com ninguém, minha consciência tá limpa, tô contribuindo com o meu dízimo, tô dando oferta e show de bola. Mas será que realmente ser uma... Porque esse... Depois que eu tava vocês falando, depois da chikungunya, gente, só Jesus. Mas dá pra ver pelo título da lição, as discípulas de Jesus. E o discípulo, ele segue ao mestre, segue seu mestre. Será que você está seguindo aquele quem você diz que é seu mestre e seu senhor? Bom, então elas tinham gratidão, tá? Porque, igual o caso da Maria Madalena, que expulsou os demônios. Então, gratidão. E outras, porque também é dito aqui, ó, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, tá? Então engloba todas essas mulheres que eu já citei. Então é gratidão a Jesus pelo bem que ele fez a elas, tá? E outra coisa, vocês podem perceber que a fidelidade, a constância, porque foi na sustentação do ministério, foi no acompanhamento do ministério, foi ver Jesus sendo crucificado, e foram as mulheres que estiveram, que viram os anjos, que os anjos informaram, olha, quem você procura não está mais aqui não. Inclusive, Jesus falou primeiro como mulher. Então, você, mulher que está me seguindo, eu fico até com vontade de chorar, porque é profundo. E se às vezes você, mulher que tá me ouvindo, que tá me vendo agora, talvez você pode achar assim, mas eu não tenho importância, eu não tenho significado, eu não tenho uma razão, né? Melhor, uma razão pra eu estar. Não fica pensando nisso. Pensa que você tem valor e que o Senhor Jesus te enxerga. Porque no contexto de época em que as mulheres não eram enxergadas, Jesus as enxergou. E também compromisso, como eu disse, né? Gratidão, compromisso porque ajudava no sustento e reconhecimento, tá, gente? Porque elas percebiam, né, que ia muito além do que o simples ato de agradecer e muito além do que o sustento. Então, quando você reconhece, é quando você acompanha, está com a pessoa constantemente, como eu já acabei de falar com vocês, tá? Então, gente, a gente sabe que existem diferentes formas da gente servir a Jesus, né? Porque o serviço faz parte desse momento em que a gente agradece, que a gente reconhece Jesus como o autor da nossa vida. E a gente não pode ficar parado. Eu acho
muito incoerente a postura de cristãos ficarem apenas esquentando o banco ou então apenas se contentando em receber a mensagem. Porque se essas mulheres elas seguiam Jesus e se essas mulheres elas sustentavam, enfim, o acompanhavam, é porque havia um relacionamento. Então, se você está esperando a mensagem da pastora ou a mensagem de quem estiver conduzindo a EBD, ou enfim, ou até mesmo podcast, pregações aqui pelo YouTube, né, porque a gente está dentro do culto, mas enfim, vocês entenderam, dentro do contexto aí, né, culto, EBD, também faz parte, vocês entenderam. É tudo marmita. E a sua vida diária, e a sua comunhão com Deus? Porque isso faz parte de um relacionamento. Porque se você tem um amigo e esse amigo partilha coisas com você e você com ele, isso é um relacionamento. Existe amizade sem essa mutualidade? Óbvio que não. Uma vida a dois existe se uma parte só tentar e a outra não? O relacionamento vai dar certo? Não vai dar certo. Então, como é que você espera que a sua vida com Deus funcione se você não faz nada e não se coça? Aleluia! Eu fico impressionada com isso. E eu vou falar para vocês, tá? Durante um bom tempo, em alguns momentos da minha vida, e até um passado recente, eu escolhi não fazer nada. E eu muito errada, né? Vocês devem estar pensando, que moral que essa garota tem pra falar alguma coisa, gente. Aí é o Espírito Santo que conduz, tá? Porque é muito mais fácil você ficar sentado sem fazer nada, porque você não se envolve com nada, você não arruma problema com ninguém. Porque, gente, até pra você discutir com alguém, pra você ter conflito de opinião, você tem que ter um relacionamento. Por menor que seja. E vamos combinar, né? Na igreja dá umas tretas que às vezes a gente não entende, fica assim, mano, por que tem essa treta? Ser humano. Até que no final das contas a gente consegue chegar nos... É ou não é? Então, gente, que a gente possa ter essas mulheres como exemplo de determinação. Porque, para o contexto de época, essas mulheres elas eram muito impetuosas. Então eu espero que vocês também tenham esse ímpeto, porque já encontraram a verdadeira libertação. E a sensação e o sentimento que a gente tem quando a gente percebe isso e que a gente está realmente, verdadeiramente liberto, não é maravilhoso? Por que não compartilhar isso com outras pessoas? Pensa nisso. Se você não está fazendo nada ainda, que nem eu estava até determinado tempo, pensa que de repente tem tanta coisa para fazer. Ah, Raquel, mas a gente está em quarentena. Eu sei, mas tem coisa para fazer. Então, se coloque à disposição do reino, porque isso faz parte da grande comissão que nos foi instituída assim que a gente aceita Ele como o Salvador das nossas vidas, tá? Vejo vocês na próxima, gente. Boa semana.